Está sendo essa promessa de Deus para nossas vidas, né? Todos nós que estamos aqui como servos, como consagrados, como retirantes, como caminhantes, né? Como acolhidos também, que já estamos há alguns meses, a gente já tem uma certa responsabilidade de levar o carisma da comunidade Padre Pio aqui dentro e fora, aí na sociedade. Esse carisma do acolhimento, esse carisma de viver o Evangelho na sua radicalidade. E hoje o tema é um tema bem sugestivo, porque nós estamos no mês de maio, que é o mês mariano, é o mês de Maria. Não que os outros meses do ano não sejam também a Maria. Claro, a Igreja Católica, ela tem toda uma essência mariana, né? O culto à Nossa Senhora, ele nasce no primeiro século, meio do primeiro século, ali no ano de 60, 70, 80, já nasce o culto à Nossa Senhora. Não como adoração, mas como devoção. Eu tenho devoção à Nossa Senhora. Como eu guardo uma foto de minha avó que faleceu há 8 anos em minha carteira, e quando eu vejo aquela foto, eu lembro da evangelização que aquela minha avó me fez, aquele amor que ela transbordou em meu coração, todo aquele acompanhamento dela na vida. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora também. Então é bom que a gente já pense nesse sentido. Um católico sem fé mariana, ele é um protestante, ele não é católico. Eu sou católico autêntico, um católico apostólico romano, quando eu deixo crescer em mim a espiritualidade mariana. Ela vai nos levar a Jesus. Coloque isso na sua cabeça. Ela nunca vai nos levar a ela, para a gente ter culto, devoção, adoração a ela. Não. Ela sempre apresenta o seu filho. Né? Em bodas de Caná, ela fala, fazei tudo o que ele vos disser. Ela nunca diz, fazeis tudo o que eu disser. Vos disser, ele, tudo que ele vos disser. Então Nossa Senhora é uma intercessora, é uma medianeira, ela intermede ali você a Jesus. Tem uma frasezinha que nós católicos sempre usamos: pede à mãe que o filho obedece. Não tem nada que você não vá pedir à Nossa Senhora, que se for para o seu bem, que Jesus não vai conceder. Com certeza Ele vai. Então que a gente possa, nesse mês mariano, não é à toa de quem faz o nosso diário espiritual, colocou lá, desde o dia 1º até o dia 31, eu não sei que vocês que estão mais tempo na comunidade, estão anotando. O nosso propósito é apenas um. Qual é? Rezar mais um terço pela Rezar mais um terço por dia. Terço mariano. Rezar mais um terço mariano por dia. Se possível for mais de um, né? Padre Pio fala assim: todo problema que você tiver, medianeira a Nossa Senhora, que tudo se facilitará. Pede a Nossa Senhora que o teu grande problema facilitará. Muitas vezes nós estamos retornando na nossa comunidade mais uma vez, Padre Pio, começamos um retiro, depois de uma recaída, porque nós não tivemos ainda a angústia de abrir o nosso coração para ver uma vida, uma fé católica mais mariana. Coloca isso na tua cabeça: um católico sem Maria é um protestante. Não é um católico. Católico tem que deixar crescer a sua vida mariana. Tem que conhecer, tem que mergulhar, tem que rezar o rosário, né? Meditar o rosário.
ter ela como sua intercessora ao seu filho. E esse tema de hoje vamos trabalhar as 8 virtudes de Maria. 8 virtudes. Eu vou repassar para vocês no dia de hoje. E vou ainda alavancar como vocês devem viver cada virtude na sua vida. A gente vai dar um passo, vai dizer, Maria teve essa virtude, ela viveu assim. E como nós católicos, filhos de Maria, podemos viver no dia de hoje? A gente vai dar todo o espírito. A gente vai ler a bula do remédio para a nossa cura, né? Mas aí eu tenho que tomar o remédio no dia certo, né? Na hora certa, para que possa acontecer verdadeiramente a cura na minha vida, né? E para começar, nós não vamos trazer aqui uma citação bíblica, como sempre nós trazemos, mas nós vamos trazer um artigo do Catecismo da Igreja Católica. Nós católicos devemos ter também esse Catecismo da Igreja Católica. Esse daqui é o que está toda a nossa doutrina de fé. O católico que não conhece a sua doutrina, ele não é católico, né? Padre Fábio de Mello fala isso. Católico que se deixa a sua igreja para ir para outra igreja, ele nunca foi católico, ele não conheceu a sua igreja. Católico não é só eu ser batizado. Eu tenho que amadurecer minha doutrina, minha fé, minha espiritualidade dentro da minha igreja. E não é só participando de missa. Eu tenho que me aprofundar nos conhecimentos da igreja. E a gente se aprofunda aqui, São quase 3.000 páginas. Olhe como a gente tem até o resto da nossa vida para a gente aprender. Não tem ninguém ainda que saiba de tudo. Sempre a gente dá informação, né? Mas isso vai te ensinar a viver uma fé autêntica. E eu quero trazer no dia de hoje o parágrafo 2, né? O artigo 487, que o tema é Nascido da Virgem Maria. Fala assim: aquilo que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo. E que por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. Eu não posso dizer que sou cristão se eu não sou também mariano. Não tem como. Para nós católicos está ligado a fé de Maria com a fé de Cristo. É assim, é simples assim, como o Francisco fala. É simples assim. Eu não tenho como separar. Separado, quem fez foi as outras religiões, as outras doutrinas. Se eu sou católico, ela está intrinsecamente ligado, está unido. Como o barro está ligado, aquele barro ligado. Está unido. Não está separado. E diz assim: Deus enviou seu Filho, está lá em Gálatas 4, versículo 4. Porém, para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Quem é essa criatura? Maria. Porque ele poderia impor a Nossa Senhora que ela pudesse ficar grávida. Ele poderia, ele é Deus, ele é Deus. Mas ele quis ouvir o sim de Maria. É como Deus quer ouvir o nosso sim, cara, no dia de hoje. Deus já pagou a nossa salvação na cruz, derramando seu sangue no madeiro. A nossa salvação já é paga, mas eu tenho que carimbar. Eu carimbo com o meu sim. Eu carimbo quando eu deixo crescer em mim o amor de Deus em minha vida, a obediência. A gente vai ver as virtudes, né? Então, por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser mãe de seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi.
A virgem se chamava Maria. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 26 e 27. Quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse procedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim, como uma mulher contribuiu para a morte de toda a humanidade, que foi Eva, uma mulher também contribuísse para a vida de toda a humanidade, que é Maria. Está ligado? O mistério da nossa salvação está ligado à Nossa Senhora. E quando a gente tem essa barreira ainda, para não deixar crescer a espiritualidade mariana em nossas vidas, a nossa salvação não está completa. A nossa cura não está completa. A nossa conversão não está completa. É por isso que muitas vezes eu recaio. É por isso que muitas vezes eu ando mais no pecado do que uma vida santa. É por isso que muitas vezes eu quero me consagrar a Deus, mas pelos meus atos eu estou me consagrando ao demônio, porque eu estou mais no pecado do que na salvação, porque eu não deixei ainda abrir em meu coração a minha espiritualidade mariana. Ela vai nos ajudar imensamente. E quem fala isso é nosso baluarte, nosso patrono, São Padre Pio, bem próximo de Nossa Senhora. Rezava vários rosários por dia. Homem de oração, homem de intimidade com Maria. Ele ia para o confessionário confessar os pecados. Alguns manipuladores queriam manipular o pecado, esconder o pecado, e a Virgem Maria revelava ao coração de São Padre Pio. E Padre Pio não dava absolvição dos pecados daquela pessoa, pelo contrário, mandava a pessoa tomar vergonha na cara, voltar para casa, rever os seus conceitos e depois voltar arrependido. E muitas almas foram convertidas. E as pessoas iam para casa, tinham a experiência forte com Maria, com Deus, e voltava a Padre Pio. Se confessava e depois de receber a absolvição dos seus pecados, ela chorando em pranto falava: quero ser seu filho espiritual até o resto da minha vida. Quero ser sua filha espiritual até o resto das suas vidas. E assim Padre Pio foi amontoando rebanhos de ovelha, de almas, que outrora estava na prostituição, na mentira, no roubo, no alcoolismo, e depois se tornaram filhos espirituais. E ele mesmo prometeu: só adentrarei ao paraíso depois que o meu último filho entrar. Ele está lá na porta, o velhinho, está esperando cada um de nós, mas eu tenho que ser filho espiritual. E aí existe umas atividades que a gente tem que trilhar para ser filho. Não é só não é só abrir a boca, botar um pau no pescoço e dizer que é filho, não. Eu tenho que amadurecer minha fé. Eu tenho que viver os sacramentos da igreja, os mandamentos. Eu tenho que viver sem pecado. Eu tenho que buscar uma vida de santidade para me ser digno de ser chamado filho espiritual de Padre Pio. É bom que vocês saibam disso. E aqui a gente vai trilhar algumas atividades. Vamos lá. 8 virtudes de Nossa Senhora. A primeira, anota aí no teu caderno. A primeira virtude de Nossa Senhora. A primeira virtude de Nossa Senhora é paciência. Paciência é a primeira virtude de Nossa Senhora. Nossa Senhora passou por muitos momentos estressantes de provação, de incômodo e de dor durante toda a sua vida, mas suportou tudo com paciência. Sua tolerância era admirável por todos.
nunca se rebelou contra os acontecimentos, nem mesmo quando viu o próprio filho na cruz. Ela nunca blasfemou contra Deus. Nem quando o próprio filho que Deus deu a ela para ser salvador do mundo, e ela não entendia ainda o que estava acontecendo, foi chicoteado, foi apedrejado, foi cuspido, foi blasfemado. Imagina, cara, nós que vivemos um pouco desse calvário, quando outrora a gente estava na rua, se humilhando por um caquinho de pedra de crack. Eu digo nem caquinho, eu digo nem uma pedra. Às vezes é um caquinho. Quem fuma crack sabe o que é isso. Às vezes até a borra, até a cinza dali, a gente se humilhava para fumar e ninguém não dava. Às vezes até um tiquinho de cachaça no bar, o cara se humilhava. Todo sujo, flagelado. O pessoal passava, isso é um lixo, né? Todo mundo tinha isso. Tinha esse olhar para nós como nojento. Nós somos nojentos. A pessoa que está em situação de rua, dependente de álcool e droga, se torna um nojento para a sociedade. É por isso que se chama de marginal. Por que marginal? Porque está à margem da sociedade. Ele não faz parte da sociedade. Marginal. Que é marginal Pinheiro, marginal Tietê. Ele está na margem do rio Tietê, cara. Imagina aí, pensa. Então nós não fazemos parte de uma sociedade. Então nós que vivemos na pele esse momento de flagelação, a gente sente um pouquinho. Só o que ele passou. Imagine a sua mãe vendo isso. O seu filho, que veio para salvar o mundo, que só falava de amor, só ensinava coisa boa, né? Jesus nunca botou um Boris, uma pedra de crack na boca de ninguém. Só falava de coisa boa. Aí a humanidade diz o quê? Barrabás, Barrabás. Libera Barrabás, o pior ladrão que tem, e crucifica Jesus. Aí tu imagina a dor dessa mulher. Mas ela, com paciência, esperava a ação de Deus na sua vida. Será que eu tenho essa paciência? Hoje a gente viu um exemplo de um irmão que ele não teve essa paciência. Ele foi acolhido na terça-feira, né? Chegou, hoje é quinta, ele já queria pegar o Bolsa Satanás. Era R$90. Eu olhei para ele e falei, amado, R$90 não dá uma carreira de cocaína pura hoje, não dá. Dá um bocado de carreira, mas de giz. Mas da pura mesmo, eu acho que uns 100 pau ainda, R$100 não compra. Isso é alguma coisa? Nós estamos querendo te devolver a vida, mas uma vida plena, Mário. Vai ter oportunidade para tu ganhar muito mais do que essa porcaria de R$90. Não, mas eu não vou deixar para o governo, como se o governo estivesse se importando com ele. Né? Aí acabou, né, falando aí coisas que não devia, e acabou sendo convidado a sair da comunidade. Quer dizer, ele teve a oportunidade, mas não teve a paciência de esperar no tempo de Deus, né? Então, como eu devo imitar essa virtude de Maria? Ter paciência é não perder a calma, manter a serenidade, a sobriedade e o controle emocional. Nós que temos essa doença do alcoolismo e da dependência química, muitas das nossas recaídas é o nosso emocional. Emocional. Nossas emoções, a gente não consegue controlá-la. A raiva, a ira, a inveja, né? A soberba.
de querer ser mais do que o outro. Isso tudo nós temos que trabalhar, porque senão a gente vai estar aqui só passando o tempo, e quando a gente sair vai recair novamente, se eu não souber trabalhar minhas emoções. Então nós aprendemos com Maria a primeira virtude da paciência. E ter paciência é saber controlar nossas emoções. Devemos, saber ouvir as pessoas com calma e atenção. E hoje é muito difícil, né? Eu faço esse exercício todo dia aqui na comunidade. A comunidade, ela é grande. A messe é grande, os operários são poucos. E aí, nós, servos, nós ficamos acumulando várias coisas. E muitas vezes, quando o irmão vem conversar conosco, a gente não dá o tempo devido. A gente não escuta. A gente quer fazer do nosso jeito. E Nossa Senhora, no dia de hoje, está falando para o Rogério, em primeiro lugar, ter paciência, saber ouvir o outro com calma. Isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente vai ver no WhatsApp, já tem umas 30 chamadas, 30 mensagens, já tem logo 5 do fundador. Vixe, aí o cara se tratou, é o fundador, é o Moisés, é problema que vem. Aí o irmão vem necessitando de um ouvido, e muitas vezes eu estou preocupado no áudio, que eu nem sei o que é, mas eu já fico pensando, vixe, deve ser bomba, né? Vixe, deve ser um presente, eu vou ganhar uma moto. A gente fica pensando nessas coisas, e não dá atenção devida ao irmão. E Nossa Senhora, no dia de hoje, está dizendo para o Rogério, ter paciência, saber ouvir. Está falando para mim, em primeiro lugar, e para cada um de vocês que estão aqui. Né? Fazer um esforço para nos calarmos frente àquela situação mais irritante e estressante. É aquele engolir o sapo. É onde tu fica mais irritado, a situação mais estressante. Nossa Senhora nos pede a silenciar, a nos calar. Porque naquela hora é que sai mais blasfêmia. Naquela hora é que sai mais besteira na nossa boca. É naquela hora que estamos mais irritados. Então te acalma. Pensa depois, medita, reflete sobre o que o irmão falou mal de ti. Com certeza, se tu for bater de frente, vai acontecer uma besteira, né? Devemos nos propor firmemente não nos queixarmos de nada, de saúde. Vixe, eu já estou aqui 3 meses nessa comunidade, estou com dor de dente, não me levo para o dentista. Meu olho está caindo, estou com 6 meses, ninguém me levaram. Eu estou gripado. Não, cara. Temos que dar glória a Deus. Hoje faz o que? Hoje é 16 dias, né? Cheguei dia 28. Estou com 19 dias com uma tosse. Essa tosse já me deixou sem dormir umas 8 noites. E de manhã, 2 horas da manhã, eu começo a tossir, dá aquela crise que eu provoco. E aí não consigo dormir mais. Já fiz 10 dias de inalação, estou tomando os medicamentos. Mas poderia me irritar. Mas eu estou fazendo esse ensinamento de Nossa Senhora. Não se queixar com nada. Com saúde, ele diz aqui, do calor, do frio. Às vezes a gente se queixa porque está frio demais, ou calor demais, e sempre está murmurando, sempre está blasfemando, sempre está falando coisa ruim. E essas coisas ruins vai chamando coisa ruim para a tua vida, né? Do tempo que levamos sem comer nada, vixe, não saiu ainda o almoço, vixe, a comida está salgada, vixe, a comida está sem não sei o quê. Vamos acolher o que Deus dá para a nossa vida. E sempre, né, agradecendo a Deus o que Ele nos dá. Essa é a experiência que Nossa Senhora nos ensinou no dia de hoje. Ter paciência, saber esperar, se calar. É difícil? É
É muito difícil. É muito difícil. Uma dorzinha no pé a gente já está gritando. Mas isso é um tempo de santificação, cara. Né? A gente está buscando matar os desejos da carne. Diz assim, ó, lá em Romanos, capítulo 5, versos de 3 a 4, fala assim: pois sabemos que a tribulação produz a paciência, cara. Eu vou criar paciência na minha vida é na tribulação. Não é quando as coisas estão tudo bonitinhas, não, cara. A paciência, ela é criada, ela é alimentada, eu deixo ela crescer em minha vida na maior tribulação que eu estou passando na minha vida, ó. Lá em Romanos diz assim: pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. A fidelidade comprovada produz a esperança. Aí, Romanos. Olha, um grande dom que nós devemos ter: a paciência. É mentiroso aquela pessoa que diz que tem esperança e não tem paciência. É reclamando de tudo. É se irando com tudo. É mentiroso, porque o que produz a esperança é a paciência. E a paciência é produzida na tribulação, nas dificuldades, no comportamento que eu tenho com o irmão. Às vezes Deus coloca um irmão tão difícil na tua vida, é para que tu possa crescer na paciência. Mas muitas vezes nós, pessoas burras, no lugar de crescer na paciência, a gente fica mais irado ainda, fica alimentando a ira, o pecado, a raiva. E muitas vezes pegando nossas coisinhas e pegando a anchieta, vamos embora. Na primeira tribulação que acontece, quantas pessoas já não foram embora de 10 dias para cá na comunidade? Está me espantando esse número, né? A comunidade, ela está em um tempo de muita passagem, parece mais uma casa de passagem do que uma casa de retiro. Muitas pessoas adentrando, mas poucas pessoas ficando. Poucas pessoas ficando, né? Então, que a gente possa trabalhar isso, a paciência. A segunda virtude de Maria, que ela nos ensina na noite de hoje: oração contínua. Oração contínua. Nossa Senhora era silenciosa, estava sempre no espírito perfeito de oração. É mentiroso aquele que diz que é um homem de oração e é uma pessoa atribulada. É um mentiroso, cara. Ninguém não consegue manter o espírito de oração na tribulação, na loucura. Não, cara. O espírito de oração é mansidão, é silêncio, é calmo. Nossa Senhora, ela nos ensina isso mais uma vez nessa noite de hoje. Nossa Senhora, ela vivia em perfeita oração, tinha a vida mergulhada em Deus, tudo fazia em sua presença. Mulher de oração e contemplação, sempre centrada nas coisas de Deus, buscava a solidão e o retiro, pois é na solidão que Deus fala nos nossos corações. Olha, cara, olha o presente que Deus nos dá no dia de hoje, de viver um retiro. Olha o que fala aí. É no retiro que Deus fala no nosso coração, no silêncio. E muitas vezes a pessoa não consegue viver esse retiro, porque está cheio do mundo, cara. O mundo grita dentro dela pelo silêncio, quer estar fazendo zoada, contendas, briga, tribulação, só vive com isso. Aí quando ela é chamada para viver um retiro, um deserto de 40 dias, ela se atribula. E isso é normal para nós. É normal. E eu tenho que entender o irmão que está chegando da rua. O cara que está na Cracolândia. O cara vai chegar aqui, um monge,
Jamais, cara, que vai chegar. Ele vai chegar na tribulação. Mas eu, que tenho 1 ano de comunidade, e o que já aprendi, o que o Francisco falou, o que Moisés falou, o que Padre Wagner falou, o que Padre assim, assado falou, eu vou ajudar esse irmão, eu não vou atribular mais ele ainda não. Eu vou tentar ajudar. Mas eu só vou ajudar se eu tiver feito essa experiência com o silêncio, com o retiro. Uma coisa é você ser chamado a se retirar. Outra coisa é você se retirar. Quantas pessoas não já entraram para fazer retiro? Eu conheço um lá no Ceará, o Magela, ele passou em 37 retiros. O cara está tribulado no meio da rua ainda, fumando crack. 37 retiros ele passou, foi convidado. De diversas formas. Beneditinos, franciscanos, tarará, tarará. Várias espiritualidades, cara. E o cara está com 37 retiros nas costas. E está onde? Está no meio da rua fumando uma pedra de crack. Então aproveitemos esse tempo de graça, que é o tempo de maio, para viver as virtudes de Nossa Senhora. Aprender com Nossa Senhora. Fala assim, ó, lá em Oséias, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó: eu a levarei à solidão e falarei a seu coração. Cara, esses momentos de solidão, cara, a gente tem que saber viver, cara, de silêncio. É nesse momento que Deus fala mais no nosso coração. Dentro de um retiro desse, se eu quiser viver 6 meses de tribulação, de conversa, de dança, de tudo, eu vou viver aqui dentro, vou. Porque quem vive é o meu coração. Mas você tem também um chamado, ó, de sair com o seu textozinho, ir ali para o campo, rezar, pegar a sua Bíblia, ir lá para frente, tantos lugares que tem aqui na chácara, para ir falar com Deus. Você tem que exercitar isso. A solidão não deve ser um monstro para nós, não, cara. A solidão deve ser o nosso retiro particular. Olha o que Oséias fala: eu a levarei à solidão e falarei a seu coração. Deus não fala no barulho. Coloca isso na tua cabeça, viu? Buscar, como eu vou viver essa virtude de uma oração contínua? Buscar uma vida interior na presença de Deus, um espírito contínuo de oração. Tudo quanto fizestes por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses, capítulo